pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Martin do blog Caderno de Bolso e hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha de um livro muito legal que eu li recentemente, que é este aqui, que se chama A Lista Negra e é o primeiro livro da Jennifer Brown. Vou mostrar mais de pertinho aqui a capa pra vocês. Esse livro aqui é da editora Gutenberg, a lombada é assim e a parte de trás é assim. Então eu vou começar lendo um pouquinho do que tem aqui atrás e aí depois eu vou comentar mais sobre o livro. Então diz assim: a lista foi ideia minha. Não queria que ninguém morresse. Não queria ser uma heroína. Será que algum dia você vai me perdoar? Aí, tem alguns comentários, assim, de algumas pessoas e tal. E eu vou ler um deles que eu achei interessante, que eu acho que é o comentário mais legalzinho que tem aqui. A Lista Negra é um romance comovente e emocionante. O final do livro é algo que todo leitor deveria experimentar. Então assim, gente, esse aqui é um livro muito, muito bom. Provavelmente vocês já ouviram falar desse livro, porque ele foi lançado em 2009, se eu não me engano. Então assim, é um livro que na época, quando ele foi lançado, eu lembro que eu ouvi falar bastante, assim, um monte de pessoas estavam falando e recomendando e tal. E eu sempre fiquei muito curiosa pra ler ele, primeiro porque eu sempre gostei muito da capa do livro, e segundo porque eu sempre ouvi falar super bem. Então assim, pra explicar pra vocês rapidamente. Então só vou começar mencionando que esse livro tem 269 páginas, tá? E, bom, sobre o que fala o livro? Então esse livro conta a história de uma menina, que é a Valerie, e ela tem um namorado, que é o Nick, e eles, assim, sempre foram diferentes na escola, sabe? Eles sempre foram aquele tipo perdedor, sabe? Então, aquelas pessoas que são sempre bulinadas e coisas desse tipo. E eles, assim, começaram a fazer, por diversão, sei lá, uma lista de pessoas que eles odiavam. Então, todas as pessoas que incomodavam eles na aula, tipo, seja alunos, sejam professores, e até depois pessoas que faziam parte da vida deles, mas não necessariamente na escola, eles colocavam os nomes na lista. E isso era uma forma deles de, descontar a raiva, sabe? Então, quando acontecia alguma coisa, do aquela pessoa fez isso comigo hoje, eles iam lá e escreviam juntos esse nome na lista. Então, eles tinham essa lista, que é a Lista Negra, que é o título do livro, né? Então, eles colocavam todas essas pessoas que eles odiavam, que fazia mal pra eles e coisas desse tipo nessa lista. E tá tudo ótimo, tudo certo, até que certo dia o Nick chegou na escola e a Valerie comentou com ele que ela tava arrasada porque uma das gurias que tava na lista tinha enchido muito o saco dela, tinha feito umas coisas lá no ônibus da escola e tal. E aí ele disse que ia ir falar com ela e ele foi, caminhando todo decidido em direção a essa menina. Ele pegou uma arma, assim, que ele tinha, sei lá, na calça, não sei onde, e simplesmente pegou e atirou na guria. E a Valerie com certeza ficou chocada, assim, no momento ela nem conseguiu entender direito o que estava acontecendo. Quando ela percebeu, ele estava atirando em várias pessoas que estavam na cantina da escola. Então, acreditem, eu não estou dando spoilers, tá? Isso aqui tá tudo escrito, não tá tão detalhado, mas tá escrito na sinopse do livro, tá? Então o que acontece é isso aí, o cara vai lá, ele começa a matar um monte de pessoas, no começo a Valerie não entende nem porquê, e no fim das contas ele vai tentar matar mais uma menina, a Valerie se atira na frente, tenta convencer ele a não fazer isso, ele acaba atirando nela sem querer, ou por querer, não sei, e depois ele acaba atirando nele mesmo e se matando. Então sobre o que esse livro fala? Ele fala sobre a vida da Valerie a partir desse momento. E não só a vida dela, mas também a vida de todas as pessoas que, de certa forma, foram envolvidas nessa história toda, né? Então, é basicamente o livro contando a história dessa menina, tentando reconstruir a vida, voltar a ser quem ela era antes, sabe? De alguma forma, porque assim, esse é um livro... Esse é um livro, assim, que eu diria que ele tem uma escrita bem leve, uma escrita bem suave, mas ele trata de assuntos muito sérios, de assuntos bastante tristes, de certa forma.
Então, assim, é um livro muito intenso, na minha opinião. É uma experiência muito doida ler esse livro, assim, porque você acaba se colocando no lugar da Valerie, no lugar do Nick, no lugar de pessoas que foram, no caso, que estavam na lista e acabaram sobrevivendo, no lugar dos pais dessas pessoas, enfim, você acaba se botando no lugar de todo mundo e você entende um pouco de tudo que aquelas pessoas estão sentindo. Então, assim, é um livro bastante tocante, na minha opinião, sabe? Não é um livro que eu recomendo pra você se distrair, assim, não é um livro fácil, gostoso, assim, de ler, é um livro muito bom mesmo, mas ele trata de assuntos pesados, de assuntos sérios, então, assim, não é uma coisa que você vai ler pra se divertir, é uma coisa que você vai ler realmente pra sentir a coisa, sabe? Então, eu gostei muito do livro. Eu confesso que, assim, eu tava bem obcecada no começo, aí chegou um ponto, assim, em que eu meio que tava cansada, eu deixei ele um pouco de lado, mas depois eu voltei a ler e eu acho, assim, que no fim das contas é um livro muito bom. E pra vocês terem noção, existem 4 livros na vida, agora, que eu já chorei em algum ponto do livro. 4 livros que eu li e que eu fiz isso. E esse aqui é um deles. Até então eu só tinha chorado em 3 livros na minha vida e olha que eu já li muito livro triste, mas assim, esse aqui, as últimas 2 páginas, as últimas 2 mesmo, me fizeram acabar assim chorando. Tipo, claro, não chorei do tipo, né? Mas assim, escorreram umas lagriminhas e eu senti assim um aperto no coração, porque você vê como as pessoas mudaram, como as pessoas evoluíram ou não, e como tudo afetou muito a vida de todas essas pessoas que, como eu disse, de certa forma acabaram se envolvendo na história toda. Então, assim, eu realmente recomendo, eu acho que é um livro muito bom e ele trata, assim, bastante da questão psicológica, eu acho, assim, bastante da parte de mentalidade das pessoas. Ele é bem interessante mesmo. Mas, como eu disse, não espere algo leve, divertido, porque não é. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que, se vocês ainda não tinham ouvido falar desse livro, eu tenha deixado vocês curiosos e interessados. E é isso aí. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!